Deus esteja abençoando a todos. O convite, foi feito pela Thaís e pelo Rodrigo. E eu comentei com a Thaís que o tema, ele parece com o tema do Sábado Jovem, parece com o tema do Congresso dos Jovens também que vai vir. E está tudo junto, irmãos. Deus está falando aos nossos corações. Ele está falando à nossa igreja desde o início do ano, através desse assunto. E o tema é o barulho do mundo e a voz de Deus. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Salmos 46, verso 10. Estou um pouco rouca, mas se Deus permitir, nós conseguiremos falar tudo o que precisa ser dito nesta noite, amém? Obrigada. Aqueles que forem achando, falem amém. A palavra já está projetada ali. É um texto simples, objetivo, mas que é a base para uma ideia da qual nós vamos estar trazendo nessa noite e que fala muito, tanto para adolescentes, para jovens, mas para todos os adultos e também para as crianças. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vou ler aqui na minha versão, eu acho que ele está igual ali. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, Deus louvado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de falar da Tua palavra. E principalmente de ser usada, Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Falar a cada coração segundo a sua medida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente entrar naquilo que esse texto vai nos dizer, nós vamos falar um pouco sobre o tema. A palavra barulho, eu estava pesquisando a respeito, assisti também alguns especialistas falando sobre isso, e o barulho, no seu significado, significa som muito forte, estrondo, muita confusão, alvoroço, agitação, falta de silêncio, qualquer ruído, rumor, tumulto, motim, e tem outras expressões também. Mas a palavra aí do texto é aquietar. E o significado de aquietar é exatamente o inverso do barulho. É estar ou ficar ou permanecer quieto. Tornar-se tranquilo. Deixa eu ler aqui, que aqui eu acho que está melhor. Apaziguar-se. As boas notícias aquietaram o seu coração. Com o tempo, sua mente aquietava. Aquietou-se com as boas notícias. São expressões aqui do dicionário Aulério a respeito do que foi colocado, do significado dessas palavras. Irmãos, eu, numa pesquisa rápida que eu fiz, estava falando um pouco sobre a saúde mental diante de tantos barulhos que nós temos na sociedade hoje. E existem barulhos que nós não podemos evitar. E existem barulhos que nós podemos, sim, evitar. Nós podemos abaixar o volume. E para a saúde mental, isso traz um grande problema, e algo que pode atrapalhar também o seu dia a dia. Em que sentido, por exemplo? Nós temos barulhos como o trânsito, que às vezes atrapalha a gente aqui, as motos, mas nós temos barulhos também da televisão, na sala tem a televisão, no quarto ou na cozinha tem um celular, tem as gritarias, falar alto, entre outras coisas, que a gente tem de ruídos no nosso dia a dia, barulhos, mas são coisas que nós podemos evitar. Às vezes, se você fechar a janela, diminui um pouquinho o barulho do vizinho, Mas dentro da sua casa, você pode diminuir os ruídos. Os especialistas dizem que, futuramente,
muitas pessoas vão sofrer mentalmente falando por causa só de barulho, só uma causa, barulho, né? Existem milhares de causas, né, irmãos? Não só isso. Mas, especificamente, nós estamos falando do barulho, e o barulho ele pode atrapalhar muito a vida das pessoas sem elas nem imaginar. Para os irmãos terem uma noção, o barulho ele pode causar tensão, estresse, ansiedade. O barulho ele pode causar uma coisa que muita gente tem, e se você parar para pensar, às vezes é até provocado pelo barulho que você enfrenta no dia a dia. Cefaleia, dores de cabeça. Quase todo mundo tem dores de cabeça por causa de excesso de barulho. Mas nós não vamos falar somente desse barulho especificamente, irmãos. Mas nós vamos falar de um barulho espiritual também. Mas os dois andam juntos porque os dois podem atrapalhar a sua vida espiritual. Então, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. E o texto, ele vai trazer uma palavra muito forte. Na parte A do texto, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E esse texto, ele não é para ser utilizado como uma frase de efeito. E nem para ser repetido, como se fosse emitido e aquilo ali fosse algo bonito a se ouvir. Ele é uma ação, né? É um verbo de ação que está no imperativo e ele é como uma ordem que precisa interromper o ritmo acelerado da nossa vida e voltar o nosso coração para Deus. Então, ele é uma ordem, ele é um conselho, ele é um convite e ele é uma exortação. Bota o slide, por favor, Lidiane, que eu estou falando. Não tem muitos, não, mas vai servir para gravar na mente das pessoas. É muito interessante, irmãos, que se a gente lê a palavra de Deus, algumas pessoas falam assim, eu leio, não entendo muito bem. Mas se você ler um versículo e você trabalhar as palavras que ali estão sendo ditas, a forma que está sendo dita e para quem ela está sendo dita, você começa a compreender coisas. E no Salmos 46 aqui, está falando sobre refúgio, sobre fortaleza, está falando sobre confiança no Senhor. E ele traz essa palavra para que você se aquiete. Irmãos, essa palavra aquietar-se, o C dela, aquietar, aquietem-se, né? Tem um Czinho aí. Indica uma ação que ela deve ser praticada pelos ouvintes, ou seja, por nós. Não é para o outro, é para você. Aquietem-se. E isso não pode ser feito por outra pessoa, tem que partir do nosso coração, do seu coração. É algo próprio, é algo para você tomar para si. Uma coisa que eu sempre falei com os adolescentes e sempre falo às vezes com os jovens é: se você não fizer, ninguém fará por você. Tem que partir de você. Se você não fizer, nada vai acontecer. Eu não posso fazer por você, quem tem que fazer é você. A atitude, o pensamento, a reflexão, ela tem que partir de cada um de nós. É tempo de silenciar a mente e o coração em meio ao barulho desta vida. É tempo de silenciar a mente e o coração em meio ao barulho dessa vida. O que isso quer dizer, irmãos? A gente, às vezes, no dia a dia, na rotina do dia a dia, a gente já começa o dia com muito barulho. Tem pessoas que têm o costume, né, de já pegar o celular na mão, de já ligar uma televisão para ver as notícias, outros já ligam o rádio, né, para ouvir uma música, alguma coisa assim. Irmãos, mas a melhor coisa que tem é o silêncio, de você levantar de manhã devagar e fazer as suas coisas, falar com Deus e meditar na palavra de Deus, e só depois disso tudo tomar o seu café e você ir seguindo o seu dia. Não existe nada melhor do que isso. O ponto 1, para a gente poder, né, avançar, o mundo faz barulho, Deus fala suave ao coração. 1 Reis 19, de 11 a 13.
Vamos lá? Vamos ler o texto? Vou trazer alguns textos aqui, irmão, mas existem muitos textos que a gente poderia meditar. Mas esses aqui vão trazer umas abordagens específicas para aquilo que Deus deseja nos falar. Versículo 11, 1 Reis 19, diz assim: Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte ventania fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Até aqui, só para a gente pegar aqui, né? Aquilo que o texto está falando sobre onde Deus estava. A gente poderia pegar vários textos, né? Mas a gente pegou, eu separei esse daqui, para que os irmãos entendessem o assunto. O mundo, ele pode fazer muitos barulhos, mas Deus, ele fala suave a cada coração, e ele vai falar a cada um de forma diferente. Jesus fala que quando nós queremos falar com ele, o que a gente deve fazer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Pai que está em secreto. Irmãos, quando ele fala isso, é para a gente de fato meditar nisso e entender que no meio do falatório, no meio da correria, no meio das buzinas, você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai receber a direção dele se você estiver já preparado. Mas você precisa se sintonizar com ele primeiro. E esse sintonizar, ele não pode ser no meio do alvoroço. Ele não pode ser no meio do barulho. A transmissão lá vai ficar obstruída. Sabe quando alguém fala com você e tem um monte de coisa atravessando e você não escuta direito? Exatamente. Quando Deus ele fala com a gente, se tiver muita obstrução, você não vai ouvir. E é disso que nós estamos falando. E nós estamos meditando isso não agora, irmãos, mas nós estamos desde o início do ano. Se os irmãos lembrarem, refletirem sobre isso. Deus está falando desde o início do ano a respeito desse assunto na nossa igreja. Porque Deus ele deseja falar sobre isso nesse tempo, não apenas para a nossa igreja. Porque ele não está falando somente conosco. Mas por que ele está falando sobre isso? Porque é necessário. Nós estamos vivendo em um tempo em que o excesso de barulho, ele não só causa problemas mentais, mas ele acaba sendo um impedimento de muitos servos seus, de ouvir a sua voz e de estarem atentamente. Eu olhei para os meninos lá atrás agora e lembrei de uma cena na IBF. Eles estavam no corredor jogando, né, porque eles não tinham mais o que fazer, e eles estavam todos jogando lá, cercando o caminho, assim. E eu mexi com eles, né, eu sempre mexo com eles a respeito. E no vídeo que eu estava vendo, o médico fala sobre isso, a falta do sono. Tem pessoas que elas ficam tão vidradas, às vezes, nas redes sociais, nos jogos, assistindo série, e elas não dormem direito. Elas não dormem, e quando deitam, o barulho continua na mente. E isso acaba atrapalhando a sua vida espiritual. Porque um corpo que não descansa, um cérebro que ele está prejudicado, ele vai estar prejudicado no geral. Uma pessoa que tem um transtorno qualquer, ela vai ter impedimentos. Mas as pessoas elas estão se colocando em situações para obter transtornos desnecessariamente. Porque elas estão no excesso. Irmãos, tudo com equilíbrio é bom. Às vezes as pessoas amaldiçoam as redes sociais, o celular, o computador. Não é isso. O computador, o celular, todas essas coisas é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de bênção na vida das pessoas. Você pode abençoar muitos assim, você pode se abençoar, você pode manter o contato com um familiar que está em outro estado, em outro país. Isso é bênção, irmãos.
A gente tem a transmissão dos nossos cultos, isso é bênção. Você pode tirar um momento de entretenimento? Pode, mas tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. A hora de comer é hora de comer. A hora de dormir é a hora de dormir. E quando eu falo isso, os irmãos sabem que eu não estou falando só para adolescentes. Porque não é só para adolescente. Nós temos que entender que se Deus está falando, Ele está falando para todos. Mas os adolescentes, eles ainda estão em formação. O seu cérebro está em formação. Eles estão em formação de caráter. Estão em formação de crescimento. E por incrível que pareça aqui, irmãos, todas essas situações que foi colocado aqui podem atrapalhar o desenvolvimento mental e fisiológico de uma pessoa. Falta de sono, o excesso de informação. Alguns psicólogos já começam a falar, meu professor ano passado falou sobre isso, sobre síndromes funcionais. O que é isso? São síndromes que são desenvolvidas pelo excesso de alguma coisa. E, na maioria das vezes, o excesso de informação ou excesso de tela. Crianças estão desenvolvendo síndromes que elas não tinham. Porque a maioria delas são o quê? São biológicas. Elas nascem com aquilo. Mas tem crianças que estão desenvolvendo por causa disso. Por causa do sedentarismo, por causa do excesso de tela, falta de comunicação, isolamento e muitas outras coisas. Irmãos, tudo isso atrapalha a voz do Senhor. Porque tudo é uma questão de equilíbrio e educação. Você precisa educar o seu filho, o adolescente, ele precisa ser educado, ele precisa de regras. Ele precisa de regras para que ele possa entender que futuramente isso vai persistir. Lá na frente, na vida dele, ele vai continuar obedecendo regras. Ele vai ter boletos para ser pagos e ele vai ter que assumir essas responsabilidades. E se ele não entender isso na adolescência, se tudo vier de mão beijada, sem trabalhar, sem esforço, ele vai achar que tudo na vida vai ser assim. Então, ele nunca vai se esforçar para nada. A gente tem que entender que, às vezes, isso já está sendo falado várias e várias vezes, mas precisa ser praticado, precisa ser colocado em prática. E isso não é tarde, irmãos. Às vezes, o seu filho pode não ser mais adolescente, um sobrinho, um neto pode não ser mais adolescente, pode ser um jovem, mas pode ser consertado. Tem que sentar para conversar e ver essas questões. Isso é muito importante. Do ponto 2, antes da gente partir para o ponto 2, tem uma parte aqui que fala assim, uma frase muito importante. Aquietem-se. Não significa viver sem problemas, mas parar de permitir que os problemas governem o nosso coração. Irmãos, não adianta a gente vir para cá todos os domingos, quinta-feiras, você fazer sua devocional diária, se você não praticar aquilo que você está ouvindo e falando. Eu acho que é meio impossível você não praticar. Mas se por acaso, mesmo assim, você não está colocando tudo em prática, tentem botar em prática, porque se os irmãos não fizerem isso, se a gente não fizer isso, de nada vai valer. As coisas vão começar a governar a nossa vida e a gente não vai perceber. A gente só vai ir com a onda, deixar as coisas se levando, né, empurrando com a barriga. E a gente vai deixando, e vai deixando. E isso é muito perigoso. Aquietar-se e ouvir a voz de Deus Calma aí, irmãos, que esse papel aqui não está ajudando muito, não. Desacelerar quando todos correm, confiar quando tudo parece incerto, orar antes de agir impulsivamente, ouvir antes de responder e descansar na soberania de Deus. E nesse contexto aqui,
nós vamos entrar no ponto 2. Quem nunca se aquieta acaba vivendo apenas reagindo às circunstâncias. Quem aprende a se aquietar começa a responder guiado pela sabedoria de Deus. E o ponto 2 é: quem pertence a Cristo aprende a reconhecer a sua voz, mesmo em meio a tanto barulho. E o texto aqui é João 10, 27. Pode abrir a sua Bíblia. É um texto muito conhecido, João 10, 27. E aqui, Jesus fala para nós, né? É a voz de Jesus falando, nosso mestre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aí eu pergunto, queridos, como seguir uma voz que você não conhece? Como seguir uma voz que você não está ouvindo, ou que está muito baixinho, porque você permitiu? Porque você está dando importância demais para algo, e essa voz, ela está ficando em segundo plano. Não podemos, queridos adolescentes, não podemos deixar de conhecer a voz do Senhor e se deixar enganar pela vibe do momento. O mundo ensina que o valor está na produtividade. Eles dizem, faça mais, corra mais, produza mais. Mas a voz de Deus manda que você sossegue, que dê um passo de cada vez. Cuidado. Cuidado com o excesso de você querer tantas coisas para mostrar resultados e agradar pessoas. Cuidado com isso, porque isso pode resultar em você ter um coração ocupado demais ou cansado demais para escutar o sussurro de Deus, como o profeta ouviu. Ou reconhecer a voz do seu mestre por conta do cansaço, por conta dessas coisas. Irmãos, é necessário que conheçamos o nosso Senhor. Na quarta-feira eu estive ministrando a palavra ali na igreja do Novo Jockey, e eu falei a respeito justamente da santidade, né? Do fato dele ser santo e nós precisarmos buscar também ser santos como ele. E eu me referi em um momento a respeito de tudo que está à nossa volta, né, no dia a dia. Você pode parecer com o Senhor em várias circunstâncias. Você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de estudar, deixar de conviver na sua vizinhança. Você pode fazer tudo isso, mas você pode ser como Jesus fez. Você pode conquistar multidões. Você pode falar aos corações, você pode aproveitar as oportunidades. E é essa palavra que eu quero que você guarde aqui, nesse contexto que nós estamos falando nessa noite. As oportunidades. Conhecer a voz do Senhor e ouvir a voz do seu mestre, ele vai estar atrelado com as oportunidades. Davi ouvia bem a voz de Deus, mas Davi, ele esteve em meio a perseguições, Davi esteve no meio da guerra, Davi esteve no meio da gritaria. Sabe quando ele estava lá no campo, quando ele teve a primeira batalha dele? Os irmãos questionaram, os homens de guerra estavam gritando, uns de cá e outros de lá, e Golias estava lá, blasfemando contra Deus, né, falando todas aquelas palavras de ofensa ao Senhor. Mas Davi, ele se incomodou, e ele se posicionou, mesmo não tendo condições fisiológicas para a guerra. E, às vezes, essa oportunidade ela vai surgir na vida de cada um de nós. Pode ser em qualquer circunstância. Você pode estar preparado ou achar que está preparado ou não. Mas Deus, ele vai te usar conforme as suas capacidades. Ele não vai fazer você falar o que você não sabe. Por isso, você precisa conhecer a voz do mestre.
porque as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então você precisa conhecer o seu Deus, precisa conhecer o seu mestre. E assim nós vamos para o terceiro ponto. A vontade de Deus é encontrada quando Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Mateus 6,33. Também é um texto muito conhecido, irmãos. Vamos abrir? Minha Bíblia aqui está com tanta marcação que não está deixando nem eu abrir o texto. É um texto muito conhecido. Alguns sabem de qual? O texto está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não tem como foi falado, você querer ser um bom cristão, querer ser um bom servo, colocando a voz do Senhor em segundo plano. Está dando lugar ao excesso de barulho, ao excesso de ruído que está à sua volta e colocando a voz do Senhor em segundo plano, porque a palavra é clara. Se Ele não estiver em primeiro lugar, você não vai entender a sua direção, você não vai entender a vontade que Ele tem para a sua vida. E a ideia da gente estar falando sobre esse assunto do barulho obstruir a voz de Deus é exatamente isso. É o fato de você estar vivendo a sua vida do jeito que dá, do jeito que está, assim está bom. Vamos empurrar com a barriga, assim está bom, está dando certo. Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele não é de meias palavras, de algo mais ou menos. Esse não é o nosso Deus. Ele é um Deus de obras completas. Ele não é um Deus mais ou menos. Ele tem um grande propósito para a sua vida e para cada um de nós. Buscar a sua vontade implica que confiemos em Deus. Precisamos atender a sua voz, obedecer a sua voz sem distrações e dúvidas. Quando a gente leu lá o texto do aquietem-se, né, ordenando, aquietem-se. Fique quieto, né? Fique em silêncio, ouça, porque Ele é o Senhor. Não esqueça do lugar que nós estamos e o lugar que é dEle, devidamente dEle. Essa convocação e ação consciente, espiritualmente, é um convite para confiar. E, na prática, é uma decisão diária de diminuir o volume das preocupações para aumentar a sensibilidade da voz de Deus. Sensibilidade. Os irmãos sabem o que é sensibilidade? É ao menor toque. Sabe aquilo que passa assim na sua pele e você sente? Mas nem chegou quase a tocar em você, só tocou nos seus pelos. É na menor sensibilidade, você está atento, sem nenhuma obstrução, sem nenhuma distração. Assim entenderemos que podemos ter nossa vida diante de todas as demandas, mas viver em paz. Em sua presença, ouvindo a sua voz, onde nós estivermos. A gente pode estar dentro do ônibus barulhento. Mas lembra que eu falei? Existe o barulho que causa danos fisiológicos, que realmente atrapalha. Mas às vezes você vai estar no meio do barulho, mas aquele barulho não vai ser um impedimento para que você escute a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Existem, irmãos, o barulho físico, mas existe também aquele barulho espiritual. Aquele barulho que vai te atrapalhar porque ele está dentro da sua mente. Ele é um impedimento para que você avance, ele é um impedimento que você dê o passo. Ele é um impedimento que você obedeça uma ordem que o Senhor Deus deu através dos seus pais. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo.
mas espiritualmente você está atento demais aos barulhos à sua volta. Por isso devemos estar atentos. Devemos pôr a casa em ordem, literalmente. A casa da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso coração. Ele chama cada pessoa a abandonar todo o barulho em volta e dentro de si. Ainda que por um momento, deixando a ansiedade, a agitação e a necessidade de controlar tudo e voltar-se para a palavra que é lâmpada para os nossos pés. Queridos, a ansiedade, ela é algo natural do ser humano, porque faz parte da nossa sobrevivência. Mas a ansiedade em excesso, ela vai te fazer tirar os pés do chão. Ela vai te cegar, ela vai te atrapalhar a organizar seus pensamentos, ela vai te impedir de dormir, ela vai te fazer a sentir dores no seu corpo que você vai achar que está infartando. Ela vai causar dores na lombar. Tudo isso é o que a ansiedade pode causar. Mas a ansiedade que ela está descontrolada. Mas se você consegue controlar a ansiedade do seu coração e colocar-se diante do Senhor e aquietar-se, então você vai conseguir diariamente aquietar-se e botar um mute, literalmente, no barulho à sua volta. Então, para concluir, aquietar-se é uma escolha diária de fé. Não é fugir da realidade, mas permitir que Deus governe o coração acima de qualquer circunstância. Em um mundo que grita por atenção, o Senhor continua falando aos que decidem silenciar para ouvir. Então, é uma decisão. Se você não fizer nada, como eu falei, ninguém vai fazer. Quem tem que fazer é você. Sou eu que tenho que fazer. Que hoje você possa aceitar esse convite. Diminuir o volume, não somente o volume do mundo, irmãos, mas o volume dentro de nós. Abra espaço para a palavra de Deus. E permita que a voz do bom pastor conduza cada passo da sua caminhada. Afinal, quem aprende a se aquietar diante de Deus encontra direção, paz e propósito, mesmo em meio a tempestades da vida. Às vezes a pessoa está enfrentando um desemprego, às vezes a pessoa está enfrentando uma enfermidade, um problema familiar, às vezes a pessoa não está enfrentando nenhum problema específico, mas ela é tão ansiosa, ela se preocupa tanto com a conta que vai pagar no final do mês, que ela não consegue nem dormir. Então, queridos, aquietar-se diante de Deus, o que o Salmo está falando aqui, é uma ordem que precisa de nossa ação, de nossas atitudes. O irmãozinho do lado não vai fazer por você. Seu pai e sua mãe não vai fazer por você. Não é para uns, é para todos. Se não partir de você, não adianta pedir oração. Se você não fizer nada a respeito, se você não praticar nada a respeito. Às vezes a gente tem esse costume, muitas pessoas, eu já ouvi fazendo, ore por mim nesse sentido. E quando eu tenho a oportunidade, eu pergunto à pessoa, o que você está fazendo a respeito nessa situação? Eu vou orar por você, mas o que você está fazendo a respeito? Porque de nada adianta você pedir para que as pessoas orem, mas você não fazer nada por aquela situação. Nada vai mudar. Nada vai mudar porque você está esperando que o outro faça para algo acontecer na sua vida. E não é assim que funciona, queridos. Por isso que o barulho e o excesso de informação está atrapalhando a voz do Senhor na vida de muitas pessoas, porque eles acham que é o outro que tem que mudar. Eles acham que é o coleguinha que tem que fazer, mas ele mesmo não faz, não coloca em prática.
Abaixa a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Se alguma dessas palavras você entende que é uma ação que você precisa praticar mais, que você precisa, a partir de hoje, colocar diante do Senhor, se organizar, porque às vezes é uma questão de administrar seu tempo, seu dia, administrar a forma como você está usando as suas ferramentas, seja o celular, seja a televisão, seja os bate-papos entre os amigos, tudo que você tem no seu dia a dia. Se alguma dessas coisas está obstruindo a voz do Senhor, está sendo uma ferramenta que está te impedindo, está te distraindo de seguir e de viver o propósito de Deus, coloca isso diante do Senhor nesse momento. É importante que uma ação seja feita. E a adoração, ela também é uma ação. Ela precisa ser praticada por cada um de nós. Pai amado, Deus eterno, louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus. Porque a palavra do Senhor, ela consegue abranger tantos assuntos. Ela consegue, ó Deus, ser viva e eficaz. Ela é pontual naquilo que nós necessitamos em cada tempo. E este é o tempo de abaixar o volume, de diminuir, ó Deus, os ruídos, os barulhos. Ó Deus, cuide das nossas mentes, dos nossos corações em um mundo de tanta distração, em um mundo, ó Deus, em que as pessoas estão mais preocupadas em se aparecer com as suas imagens. E, por conta disso, elas não pensam nem um segundo em ofender as outras, em usar as redes sociais para cancelar outras. Todos esses ruídos, Deus, eles têm adentrado na vida dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Ó Deus, o excesso de informação, tantas notícias ruins. Às vezes nem são tantas notícias ruins, mas tantas informações causando problemas fisiológicos, doenças mentais nas pessoas, estresses e ansiedades, porque as pessoas não percebem que elas precisam dormir melhor, que elas precisam viver mais o momento com a família, com os amigos, com a igreja. Ó Deus, o Senhor está falando nesse tempo a esse respeito. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Ó Pai, continue com a sua igreja. Fala ao coração de cada um conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E que estejamos dispostos e prontos a crescer e a melhorar a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Pastor. Chamar nossos adolescentes aqui, para que possamos orar por eles. Todos os adolescentes, os embaixadores, mensageiros, adolescentes estão presentes. Os que fazem parte das organizações da nossa igreja, os nossos visitantes, se tiver adolescente, venha à frente. Nós vamos, como igreja, orar, abençoando a vida deles. De fato, adolescentes na igreja, e não só na igreja, mas trabalhando no reino, como a gente viu, cantando, tocando, dirigindo o culto, e tem muito mais potencial ali para que eles façam muitas outras coisas. Isso é um milagre. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Agora vamos nos juntar a esses adolescentes. Vou convidar aqui os aniversariantes do mês de agosto. Mudamos de mês, né? Agora estamos em agosto.
Se você é aniversariante desse mês de agosto, sai do seu lugar, vem à frente, vamos juntos aqui com os adolescentes. Temos PC, temos o Wellington, parabéns por mais um ano de vida, parabéns. Outros aniversariantes de agosto, pode sair do seu lugar, vem à frente. Se você tem um motivo de oração, saia do seu lugar, coloque no altar do Senhor o seu motivo. Se Deus te deu resposta e você quer agradecer pela resposta de Deus na sua vida, saia do seu lugar também, vem à frente. Vamos agradecer por isso. Vem cá, subam aqui. O alicerce bem feito. Vem cá, Manu. Altar firme. Cabe todos nós. E convido também, pode subir, Enoque, vem cá. Isso. Segundo degrau agora. Isso. Vem, Mauri, para cá, ao lado do seu amigo aqui. Além dos irmãos que estão no altar, há entre nós alguém que, ouvindo a palavra de hoje, e a palavra nos ensinou, silêncio, e sabei que Ele é Deus. Façamos silêncio e que nós possamos saber que Ele é Deus. Às vezes a gente faz barulho demais, preocupados, com ansiedade, com medo, com preocupações, nós somos barulhentos. Façamos silêncio e que nós possamos saber que Ele é Deus. Então, há alguém que, ouvindo a palavra nessa noite, toma a decisão de entregar a vida para Jesus? Pastor, quero entregar minha vida para Jesus. Levante sua mão. Há entre nós. Há alguém que está afastado nessa noite, toma a decisão de se reconciliar. Pastor, estava afastado, quero voltar a servir. Levante sua mão. Quero orar por você. Há alguém que está em plena comunhão, tem nos visitado e Deus tem falado para congregar conosco. E nessa noite você quer tomar essa decisão. Pastor, estou em plena comunhão, desejo servir aqui. Levante sua mão. Quero orar por você. Nós vamos orar. Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos impor nossas mãos abençoando nossos adolescentes, os aniversariantes e os irmãos que estão aqui. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela ministração, pelas orações, pelos cânticos, pela palavra. Obrigado porque ouvimos a tua voz do início do culto até agora. E o Senhor, ó Deus, tem nos falado. Obrigado, Deus, por trazer à nossa memória que às vezes somos barulhentos, mas que precisamos fazer silêncio dentro de nós, para que possamos ouvir a tua voz. Que possamos fazer silêncio e descansar, sabendo que o Senhor é Deus, Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Se o Senhor cuida de nós, então não temos nada a temer. Deus, obrigado pelos nossos adolescentes, que eles sejam alvos constantes da graça, do amor e das misericórdias do Senhor. Obrigado pela forma brilhante que participaram do culto nesta noite. Ó Deus, como foi abençoador vê-los dirigindo o culto, cantando, tocando instrumentos, participando, ó Deus, da organização do culto. Muito obrigado. Obrigado pelos jovens, ó Deus, e adultos que cooperaram com todo o processo, que o Senhor também possa abençoá-los. Obrigado pelos aniversariantes do mês de agosto, o Wellington, Paulo César, Deus, que o Senhor possa cobri-los com as tuas bênçãos. Receba dos irmãos que vieram à frente agradecer, orações respondidas.
e abençoe aqueles que trouxeram, ó Deus, o seu motivo, o seu pedido, a sua solicitação, ó Deus, as suas questões, as quais apresentam ao Senhor nesse momento. Que o Senhor também possa estar atento ao clamor do teu povo e atendê-los, ó Deus, segundo a tua vontade, e que todos que aqui estão e todos nós que estamos nesse culto, que possamos receber das mãos do Senhor as bênçãos que necessitamos. Deus, por todas estas coisas nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.